Uhum. Gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para o 21º dia desse nosso percurso, Quaresma Detox, a ascese como cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anímica. Hoje conosco a linda Estefânia Lima. A Stefania Lima, eu vou ler a apresentação dela diretamente do primeiro número da revista Ordume. Publica. Então, diz assim, idealizadora da revista Ordume, a comunicóloga, mestre em ciências médicas e agora estudante de filosofia, encontrou nos fios a metáfora de sua vida. Stefânia, seja bem-vinda ao canal. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu separei as revistas e enquanto eu estava manipulando, olhando, vendo assim um pouco disso tudo que vocês trouxeram, me deu a vontade de chamar esse nosso encontro de hoje de tessitura coletiva, como está aqui. Uhum. Me deu também a vontade de fazer uma proposta de encontro online coletivo a partir dessa tessitura coletiva, todos os dias, às 18 horas, cada um com suas artes manuais, para a gente falar um pouco de como que é essa vida em isolamento social. Muito bem, eu começo, claro, não poderia deixar de fazê-lo, pedindo a você uma visão, a partir desse seu mestrado em ciências médicas, dessa situação atual. E depois a gente vai para os fios, para as revistas, para as práticas e, especialmente, conhecer um pouco disso que te levou aos fios e à sua metáfora de vida, tá bem? Seja bem-vinda, a palavra é sua. Paulina, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. É uma honra sempre receber um convite seu. Sou grande admiradora do seu trabalho. E eu vou ter que pedir para você repetir essa primeira pergunta, porque cortou aqui bem na hora, mas se você puder. Então, a primeira pergunta é, a partir da sua experiência, né, de mestre em ciências médicas, como você está vendo esse momento que a gente está passando por essa pandemia? Olha, acho que a gente está num momento... Não sei se eu vou conseguir falar só a partir da minha experiência como mestre em ciências médicas. Acho que é um misto de situações, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de guerra já, né? A gente ontem iniciou um processo de economia de guerra já, em que as empresas, enfim, as indústrias já começaram a mudar, indústrias de perfume que deixaram de produzir perfume para produzir álcool gel, enfim. É um processo delicado. Por outro lado, uma economia de guerra numa situação muito mais confortável do que, né, as guerras que a gente conhece. Então, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, estar conversando, estar se confortando, estar trocando de forma online e, enfim, ainda, né, em segurança. Então, acho que nesse sentido também é bom, porque a gente não precisa ter pânico. Apesar de que acho que é importantíssimo que a gente fique em casa agora, quem pode, né, quem tem essa possibilidade. Acho que muitas das pessoas que vão estar escutando a gente têm essa possibilidade, porque a gente já vem há algum tempo nesse trabalho da casa, com a casa, mas acredito que também seja uma oportunidade, né, para a gente justamente rever coisas que a gente já vem pautando, inclusive, né, na revista, desse processo enlouquecido de mundo que a gente tem hoje. Então, talvez seja também uma grande oportunidade de revisão, embora ela não vá ser simples e acho que precisa também ser enfrentada e olhada de forma real, assim, né? A gente também não pode romantizar esse período, mas eu acho que é uma oportunidade. Eu percebo que tem também várias pessoas com essa
com esse impulso para a oportunidade. Algumas pessoas, por exemplo, falam: não, a gente já passou pelo SARS, a gente já passou pelo H1N1, a gente já passou pelo Ebola, só que a gente passou por tudo isso e nunca aconteceu o que está acontecendo agora no mundo. Então, nunca chegamos a esse limite de fechamento de fronteiras de países, né? E nunca estivemos também sobre o comando do nosso país com pessoas tão inadequadas, né? Então, tudo Sim. isso nos afeta demais, né? E eu queria perguntar para você, você tem aula de manhã e agora está em casa. Como que está sendo sua rotina? Quais as práticas de cuidado que você tem feito para depois a gente entrar, então, na revista e nas questões da produção de subjetividade junto aos fios? Acho que eu vou comentar só o que você falou, porque eu acho que é também uma oportunidade de autoconsciência mesmo, porque nesse momento a gente está sem líder, né? Está sem liderança no sentido de alguém que possa conduzir de fato a nação de uma forma, enfim, bacana. Acho que o que a gente tem hoje, os governadores estão tendo uma posição um pouco mais ativa, mas presidência a gente não tem. Então, eu acho que tem uma autorresponsabilidade que é muito maior, que é realmente da gente entender, né, como indivíduo, esse processo coletivo. Então, em alguns lugares também uma oportunidade, embora seja mais arriscado, né? A gente viu ontem praias cheias, enfim, situações ainda em São Paulo e no Rio de Janeiro que são, né, estados que estão mais alarmantes, ainda muito complexos, mas acho que aumenta a nossa responsabilidade. Isso eu acho que a gente já entra aqui. Estou em casa, né? Tenho aula de manhã. Acho que a Federal aqui do Paraná teve a atitude certa de já cortar as aulas desde sexta-feira, então a gente já está com esse aviso de estar em casa. Filho em casa agora também, né? Hoje a gente também, ele já não foi, mas a escola também vai parar. Então agora é um processo de entendimento dessa nova rotina. Acho que para a gente, para mim é tudo muito novo, né? Para todo mundo é muito novo, mas tem várias questões assim de preocupações com o próprio vírus em si, né? A gente tem uma coisa muito rápida, mesmo a OMS falando, a secretaria, o Ministério da Saúde com esse número, a gente não tem noção exata agora como está essa proporção, porque essas notificações também agora vão ser mais difíceis de serem feitos, né? Nem todo mundo vai fazer exame de confirmação, então, assim, várias coisas passando na cabeça. Mas o que eu pessoalmente tenho tentado fazer aqui, né, é tentar manter uma esfera infantil mais lúdica dentro desse processo, né? Na hora de lavar a mão, na hora das brincadeiras, Tá e com quantos tentando anos? três, Como chama? Francisco. Francisco. Muito bem. É, Anos ainda tem então, que ser nesse lugar dos gestos lúdicos, né? exatamente, essa coisa ainda, enfim, ele tá vendo, ele já fala o coronavírus e tal, mas a gente tem brincado nisso, assim, isso que é o coronavírus, que a gente precisa, esse monstrinho aí, que a gente precisa dar um jeito nele, lavar a mão e tal, essas coisas. Mas acho que para além disso, assim, a tentativa é não entrar em pânico, né, em desespero, tentar manter uma rotina mesmo de exercícios dentro do possível, que é, né, feito em casa, de uma alimentação saudável, aproveitar esse momento de fato para poder fazer mais até, né, projetos manuais de fato, né, com a revista acaba que a gente diminui o tempo, né, a gente vai para a parte da É escrita e como acaba... eu. Antes das pós-graduações, muitas manualidades. Agora eu tenho que fazer um esforço para manter minha rotina, né? Exatamente. Casa Então já há agora até 3 dias e não consegui fazer nada. Estou aqui com um tricôzinho, chegou uma lã para eu fazer uns quadradinhos para uma manta num projeto coletivo. Até agora eu não cheguei nesse lugar. Nossa, é um exercício, né? a gente precisa também manter, né? Então, tenho tentado agora fazer até mais um processo bem reflexivo mesmo, que para mim também já entrando, acho que um pouco nesse processo foi sempre assim. Então, quando eu comecei a fazer, eu já descobri essa relação
nesse processo de autoconsciência, assim, de uma coisa eu brinco, né, que é realmente um fio que liga, assim, a cabeça ao coração, às mãos, assim, nesse lugar de equilíbrio da mente, do raciocínio. Então, para mim, tem muito esse lugar e agora não vai deixar de ter, né? Acho que tem mais ainda. Você diz, então, que na sua perspectiva, para o seu olhar, você percebe as artes manuais como um fator de alinhamento desse pensar, desse sentir, desse querer? É isso que você tem trazido? É a partir daí que você chegou nas artes manuais? Ou como que foi esse processo? Como foi sua chegada até nascer, né? Olha lá, a Urdume. Essa é a lista 2. Essa é a 3. É a 3. A 2 aqui. A 2 ainda era essa é a 1. Não, essa é a 1. Essa é a 1 e... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Coloquei tudo em... Essa é a 2. É a 2, né? Essa é a 1. Isso. Então, vamos lá. Como que... Então... a esse lugar das artes manuais, como esse processo de alinhamento que você citou? Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional, assim, um lugar muito da cabeça, sou ainda até hoje, mas menos, graças às artes manuais, e não tinha nenhuma relação com isso. E aí aconteceu em um mês, em 3 momentos, o bordado aparecer para mim. Então, eu estava fazendo uma pós em cuidados integrativos, e aí teve uma aula de arte-terapia, onde a gente teve que bordar. Meu filho começou numa escola Waldorf, tinha que bordar enquanto estava na adaptação, e eu fiquei acho que assisti algum vídeo, alguma coisa na internet, e coincidiu que nesse momento eu tive uma perda gestacional, estava um processo assim difícil, e eu estava, nossa, sem conseguir digerir aquilo tudo. Desculpa, e aí falei, bom... Eu não entendi. O que você teve, Estefânia? Tive uma perda gestacional. Estava grávida de 13 semanas, perdi o bebê. E aí estava assim, sem conseguir digerir tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tinha tomado também a decisão de não voltar ao meu trabalho. Eu trabalhava no Instituto Alana, numa ONG. E tinha tomado a decisão, porque meu filho era muito pequeno. Eu morava em São Paulo ainda, aquela loucura toda. Embora lá fosse um lugar muito bom de se trabalhar. Eu falei, não, eu quero ficar com meu filho mais um tempo. E aí, nessa confusão toda, eu falei, nossa, não sei, vou bordar então, vou ver o que acontece. E aí foi uma coisa, assim, de fato, de uma clareza mental que apareceu para mim, um processo em que eu mergulhei sem pensar. Assim, a princípio, sem pensar. E aí, para mim, isso foi muito rico, porque tudo que eu faço, tudo que eu sempre fiz, foi sempre envolto de muitas reflexões e muitas coisas. E ali, primeiro, eu consegui me concentrar. Depois disso, eu comecei num processo em que eu pensava, mas eu pensava com mais clareza. Então, eu ia materializando, principalmente no bordado, assim, de uma forma até mais objetiva, né? Frases, desenhos, assim, consegui ir materializando isso. E era uma coisa que eu não estava fazendo para ninguém, né? Era um processo que era meu, individual, e principalmente que era meu começo, meio e fim, assim. Então, eu não tinha, né, um processo de aprovação externa, ou eu sempre fui muito exigente também. Então, assim, vários processos que se resumiam ali, ele era um processo completo. Então, nesse primeiro momento foi muito rico, mas é claro que eu não consegui parar por aí, porque comecei nesse processo de investigação, assim. Então, para mim, eu pensei, o que é isso? Familiares falavam, que isso, agora você deixou tudo, você não está fazendo nada, você acabou de fazer um mestrado em ciências médicas, você vai bordar, o que você está achando? Então, teve toda uma questão assim, e eu falei, não é possível. Não pode ser só isso que as pessoas falam, né? Tipo, a segunda opção para que mulheres que não têm opção façam, enfim, todo esse lugar bem discriminatório, assim, de como se fosse uma coisa menor. Eu falei, não, eu tenho que encontrar como que eu também olho para isso de uma outra forma. Eu tenho certeza. Então, assim, intuitivamente eu tinha certeza. Então, tudo isso era muita novidade para mim. Porque então, eu estava partindo... Então, espera um pouquinho aí. Eu quero retomar 2 pontos que você trouxe na sua fala, que eu percebo que tem uma relação direta com a questão do cuidado. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção de você, mas também de mim agora, foi fazer antes, né? Esse desenvolvimento do processo mental
para a potência do querer, para a potência do fazer, né? Depois, a outra coisa que também eu percebo que tem a ver com o guarda-chuva do cuidado de si é que você não estava fazendo de maneira utilitária, não estava fazendo. Aquilo não era meio para, aquilo era coisa em si. Você estava fazendo pelo fazer e não como meio para a sobrevivência ou como meio para fazer outra coisa. Não, aquilo era coisa em si. Então, eu percebo aí que tem duas coisas importantes que as artes manuais promovem. Primeiro, esse tempo para si, não é? E esse tempo, e esse modo de estar nesse tempo para si, com essa ênfase aonde mora o desejo, que é né? Um pouco por aí. Muito bem, lindo, viu? Lindo o processo. Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o processo da Urdume em si, porque quando eu, enfim, me dou conta dessa possibilidade de fazer isso e entendo isso como um bem super precioso, ao mesmo tempo que eu falo, não, aqui mudou a minha vida, eu vou fazer alguma coisa com isso, de maneira nenhuma eu pensei, eu vou então agora fazer, por exemplo, alguma coisa para vender, ou enfim, produzir alguma coisa assim. Porque para mim tinha esse caráter, assim, eu não queria colocar esse processo a serviço, não a serviço de ninguém no sentido, mas assim, como se aquilo, por exemplo, alguém vai fazer uma encomenda, alguém vai reclamar daquilo, porque eu entendia algumas coisas. Então, uma que era o processo desse lugar da perfeição e tal. Eu não queria perfeição, eu estava fazendo, era livre, era o que era bom para mim. Eu já me exigia demais em outros campos, me exijo demais em outros campos. Então, nesse lugar, eu vou me dar o direito de fazer e de ir me aprimorando. Com certeza, eu quero ficar cada dia melhor no bordado. Mas eu não vou cobrar de mim o avesso perfeito nesse momento, porque se eu tiver que vender, eu vou ter que fazer o avesso perfeito. Não. Então, eu não queria. Então, eu protegi durante um ano e meio, esse lugar, fazendo outras coisas e pesquisando, que já era uma coisa que eu gostava muito de fazer, até que eu não vou saber te dizer exatamente qual foi o ponto que a Urdume nasce, assim, porque é uma coisa meio nebulosa. Eu só lembro de um dia que eu falei, vou fazer uma revista. Outras coisas, você bordava e fazia outras coisas que você diz, você fazia outras coisas para a sobrevivência. É isso? Para o trabalho? Opa! Não sei se eu parei. Será que eu caí? Muito bem, parece que eu caí. Vamos ver. Vamos ver. Nina? Oi, será que eu caí ou foi você? Oi? Oi. Você tá me escutando? Eu estava te escutando. Eu acho que a gente congelou um pouquinho. É a coisa da internet. Olha só. Eu vinha perguntando se você, ao bordar, para a sobrevivência, para o trabalho, você fazia outras coisas e bordava antes do nascimento da Urdume, é isso? Bordava não de maneira mercadológica, bordava para si, para o seu fortalecimento, né? Isso. Como você trouxe, e fazia outras coisas, tentava outras coisas para entrar no mercado de trabalho sem repetir aquilo que estava te incomodando antes. É isso que você trouxe? Eu assim, até antes de descobrir as artes manuais textos, eu tinha uma coisa assim, eu sempre gostei do que eu fazia, mas eu achava que não era ainda isso o meu trabalho. Então, eu tinha uma certa angústia de descobrir o que era isso. Quando eu comecei a bordar, eu falei, é isso, mas eu não sabia que formato isso teria. Mas eu não quis ir pelo caminho mais fácil, digamos assim, que é, então eu vou produzir bordados, tricô e vender. Eu comecei a fazer, assim, tudo. Então, do bordado eu fui para o crochê, do crochê eu fui para o tricô, do tricô fui para a tecelagem. Eu quis experimentar tudo isso e, paralelamente, eu fiquei fazendo trabalhos de comunicação, que era o que eu já fazia, para sobreviver. Mas eu não estava ainda, eu falei, eu não vou por esse caminho. Eu acreditava que em algum momento ia aparecer o que eu tinha que fazer com essas artes manuais. E, paralelamente, também a isso, eu fui pesquisando, porque isso foi me gerando interesse, do tipo isso. Bordado, mas o bordado é só para subjugar a mulher ou tem outras formas? Não, a mulher também se expressou através do bordado. Então, enfim, fui buscando literatura
e fui tendo dificuldade nessa busca. Eu não encontrava materiais, assim. Hoje em dia, com a Urdume, me chegam muito mais coisas, mas na época eu não encontrava tanta coisa, encontrava muita coisa fora do país. E eu acho que foi um pouco dentro desse processo que em algum momento eu falei, nossa, eu acho que precisa fazer uma revista e impressa, porque daí eu já tinha uma certa consciência de que, por exemplo, um blog ou alguma coisa assim, não daria a materialidade que o tema precisa. No sentido de falar, olha, eu é preciso... muito legal pensar isso. É, a matéria pesa. É para lidar com esse material, né? Você ativa a sua corporeidade. Exatamente, exatamente. Então, não adiantava falar sobre esse tema tão importante sem trazer ele dentro, assim, achei que fazia todo sentido, embora a gente estivesse, né, estejamos numa crise editorial, em todo um processo, eu falava, não, mas sobre esse tema, sobre isso a gente precisa ter a revista na mão. E aí ela nasceu, a experiência, né, primeira dela foi digital, então foi uma versão pequenininha, com 6 textos, feita assim, sei lá, em umas semanas, assim, super rápido, para ver se fazia algum sentido, né? Se alguém mais além de mim queria ler alguma coisa assim e fazer algum sentido. E rolou, as pessoas ficaram interessadas, e aí a primeira revista nasceu também, assim, na loucura, com colaborações já, falando já em textura coletiva, assim, a Urdume, ela só existe porque ela é muito colaborativa, sempre tem muitas pessoas envolvidas, mas nesse primeiro momento ainda eu fiz diagramação, eu fiz, enfim, tiveram outros textos, mas assim, toda uma parte que para mim eu nem sei como eu fiz, nem se pedir para eu repetir, eu não tenho a mínima ideia de como faz. Porque graças a Deus a Natália chegou já na segunda Urdume para assim, para incorporar esse processo, porque foi uma coisa mesmo de algo que eu achava que precisava nascer, que precisava vir à tona, e eu, enfim, coloquei os recursos que eu tinha ali naquele momento para acontecer. É por isso que a revista 1 é tão, né, assim, fisicamente ela é tão discrepante das outras, porque ela tem, assim, assim, começo mesmo, assim, de ter feito tudo com as próprias mãos. Bonita, é bonita demais, eu gosto. Eu queria levantar, né, essa possibilidade de você fazer essa revista, que talvez não tenha ficado claro para quem está conosco aqui. É que a sua área, digamos assim, de graduação é a comunicação social, é isso? Isso. Esse foi o, acho que também é engraçado, né? Eu já tinha escutado muitas vezes as pessoas falarem assim, não, mas preste atenção na sua primeira graduação, no seu primeiro, assim, a gente nunca faz uma coisa à toa, nunca por, né? E eu falava, não é possível, porque eu tinha uma crise com a comunicação absurda, assim. Tanto é que eu me formei e fui trabalhar no terceiro setor, mas mesmo no terceiro setor eu também tinha uma certa frustração, que era um lugar de uma comunicação que eu achava esquisita, né? Assim, eu saí da faculdade bem no boom das redes sociais, então muito... Posso falar? É que eu pedi para o meu marido parar, que ele estava fazendo um ruído na cozinha. Ah, tá! Uma China na cozinha. E aqui em casa é uma casinha minúscula. A cozinha é aqui na frente. E ele estava raspando uma coisa que eu não sei o que é. Aí eu pedi, para com isso. Muito bem. Desculpa te interromper. Imagina. E eu vinha, enfim, quando eu entrei no mercado de trabalho, foi nesse boom das redes sociais e era muito assim, a busca era seguidores, likes e, enfim, uma coisa muito emergencial, né? Tem que produzir todo dia um conteúdo novo. E eu tinha essa questão, assim, nesse sentido eu sou super idosa, eu sou super old school, tipo, meu negócio é realmente uma comunicação que seja feita num tempo um pouco mais lento. Então, na hora que eu encontro também esse tempo das mãos, nesse tempo da comunicação, aí pronto, aí casa para mim esse lugar de tempo das poder... mãos, e esse tempo das mãos ser também
um tempo de um certo modo de fazer comunicação. É lindo. Exatamente. E o fato dela ser impressa também traz esse outro lugar, porque quando a gente posta na internet, que enfim, também tem as suas vantagens, obviamente, a gente não tem o tempo de reflexão, o tempo de correção, o tempo de... Então, quando a gente faz a revista, assim, é um trabalho, nossa, exaustivo, mas que dá muito prazer. Ele é um trabalho artesanal também, né? Porque a gente tem os textos chegam, a gente edita, a gente corrige, vai para a diagramação, volta, sempre assim, um processo até pronto, chegou. Então, assim, é um ciclo que se encerra, né? Assim, tem um processo que ele é muito rico. Então, isso, na minha formação, e acho que todo mundo que está envolvido assim mais diretamente com a revista também, né? A Natália também, que, enfim, fazia a diagramação também numa grande empresa na Abril. Então, assim, imagina, né? Um ritmo também acelerado de produção, rever esse processo dentro do Urdume. A Paula, que também é jornalista e também está com a gente. Então, a gente tem... todos nós somos originários da comunicação, envolvidos com as artes manuais textos que estamos fazendo desse outro jeito. Eu vou pedir licença para você para ler um pouquinho de comentário também. Então, Claro. a Cabreira, que está lá na Paraíba, lá na beira da praia, ela diz assim: quando as pessoas conseguem perceber que estão fazendo algo para si mesmas, para um cuidado que antes não conhecia, ocorre um despertar lindo de possibilidades e de pertencimento. Achei lindo isso, né? O fato de você trazer também, digamos assim, com a revista, né? Com a Urdume, você pode exercer todos os seus lados, né? Que é mais ou menos eu, que também já tive essa vida, essa encarnação passada na comunicação social, é como eu com as artes manuais. Eu posso exercer todos os meus lados, como se eu tivesse assim, aproveitando tudo que fui nisso, né? Até uma criança que fui, que bordava, que lia, né? Então eu acho que esse sentimento, né, de você também de integrar os seus vários lados, né? Isso também é importante, porque a gente é muito fragmentado no decorrer da vida, né? Mas chega um momento que a gente encontra aquilo que nos integra, né? Eu encontrei lá na tese essa integridade, né, no trabalho das artes manuais, e você parece que está cada vez mais integrada com os processos da Urdume, pelo menos é o que eu percebo, né? Isso dá... Sabe que de pertencimento. Estou no meu lugar no mundo, né? É lindo demais. Ó, Estefânia, será que eu caí? Ou será que foi Estefânia? Bem, eu vou ler então, enquanto ela não volta, eu vou ler então um novo comentário. Vem da Gabriela. Nina? Oi. Oi, voltei. Eu quero aproveitar. Eu quero comentar porque eu acho que faz super sentido assim esse comentário. Essa coisa do pertencimento, eu sempre busquei muito esse meu lugar, assim, né? Acho que essa também é uma busca que eu tenho desde criança, assim. Eu falava sobre isso, nossa, eu não me sinto pertencente, não me sinto pertencente. E dentro desses vários processos, porque eu acabei também, né? Fui para medicina, fui para muitos cantos. Sempre tinha um lugar de autoridade. E como eu sou muito exigente, eu nunca me sentia o suficiente para estar naquele lugar. Porque eu falava, nossa, não, eu devia ter começado então, há muito tempo atrás, e agora já está com essa bagagem. E as artes manuais, ela me dá um lugar que, assim, a gente tem muito para falar sobre ela, mas ela é de todo mundo. Então, todo mundo pode fazer. Se você pegou agora uma linha e um fio, e tem uma sensação de fato de uma coisa que você vem só num contínuo, assim, né? E que pertence a todo mundo. Então eu posso fazer e sempre, né? Tipo, a minha mãe, a minha avó, sempre, por mais que eu nunca tivesse feito, na hora que eu pego isso com 28 anos, eu já, assim, automaticamente isso vem, assim, é uma coisa que está em algum lugar. Já era. Não era algo a conquistar, né? É diferente, por exemplo, das artes visuais, onde tem uma pirâmide, onde você tem que estar no topo, você tem que ser reconhecido. Não, as artes manuais, elas valem por si,
na nossa vida. Exato. Mesmo que seja o bordadinho que você faz dentro de casa, ela vale, ela tem essa potência afirmativa. Muito bem. Exatamente. Mais um pouquinho de comentário, porque a gente está chegando no final e eu quero que você faça também uma fala sobre a Urdume, explique como que faz para ser assinante, para apoiar o projeto. E eu comentário depois você vai caminhando para o encerramento falando disso, tá bem? Tá bom. Então, olha só, a Gabriela Lopes, a Gabriela está aí no Paraná, você está em Curitiba, a Gabriela também. Bom dia, que delícia poder ouvir vocês. Estamos de quarentena por aqui. Seguimos assistindo a Estefânia. A Kelly Jardim, a Kelly não sei onde ela está, mas ela diz, o tempo das mãos, o tempo de fazer comunicação. Ela replica, né, uma fala nossa. A Maria Inês Oliveira Peters, que eu também não sei onde está, diz, linda história, linda narrativa, desculpa, gratidão, pois sua história faz brotar lembranças da minha história, especialmente sobre este olhar perfeito, né, entre aspas, que ela coloca, herdado das mulheres que nos guiaram. Aí tem um lugar, sabe, essa perfeição, ela tem uma estrutura social muito rígida por trás. E qualquer dia a gente pode conversar de novo sobre isso. Muito bem. Aí vem a Maria Inês e completa, falando alguma coisa sobre o que a gente comentando. Ela diz assim, exato, o sentimento de nunca ser perfeita o suficiente bloqueou muito tempo a minha satisfação com as manualidades. Olha só, também é um lugar, né, de interdição. A perfeição parece que ela entra na nossa vida como uma desculpa, não uma desculpa, mas como uma marca de interdição dos nossos desejos. Porque eu não sou perfeita, porque eu não sou autoridade, então eu não posso ocupar meu lugar no mundo. Ai, a gente tem muito que mexer, né, gente? Continua a Maria Inês. Eu dizia que fazia crochê de ouvido, como se fosse algo menor. Hoje vibro e faço o que eu gosto. Isso mesmo, Maria Inês. A Ângela, a Bia está falando assim, que coisa linda tudo isso que vocês estão trazendo. Obrigada, Ângela. Ela também falou lá no comecinho, comecei a bordar ontem. Ô, vida obrigado, Ângela. Muito bem. A Ângela também está aí, eu acho, em Curitiba. Olha. Ela é, acho que, sim, é Curitiba também. Muito bem, querida. Então, vamos falando da Urdume. Ó, a última que eu recebi, eu não recebi a quinta ainda, não. Ai, deve estar chegando esses correios. Essa é a quinta. Alexandre Herbert na capa. Ó, cadê? Alexandre Herbert é artista têxtil. Vou falando dele enquanto vocês ficam vendo a Estefânia segurando a revista travadinha. Pronto, voltei. Então, a gente... bom, a Urdume, como eu falei, é esse projeto que ele é muito colaborativo. Mais do que nunca, ele vem caminhando para isso. Então, se no ano passado a gente ainda pensava nele como um negócio, a gente tem tirado isso de vista, assim. A gente está no processo de formação de um coletivo mesmo, da Urdume, para que a gente consiga sustentar esse projeto, tirando o peso dele também, sabe? Um peso de que ele precisa dar dinheiro, que ele precisa... Claro, ótimo, e a gente quer que ele dê dinheiro, né, em algum momento para que a gente possa ser remunerado, né? Dar dinheiro nesse sentido. Mas a gente quer, acima de tudo, que ele seja um projeto feito para um bem comum, que a gente está chamando bem comum, assim como, né? Não um bem comum platônico, mas um bem comum dessa comunidade, né? Então, em estar trabalhando junto, porque a gente tem umas questões, né, de desafio financeiro de manter uma revista dessa são gigantescos, né? É um custo bastante elevado para a gente poder ter uma revista assim, mas como eu disse, eu acredito muito no impresso, né? Isso encarece, mas também traz outro peso para a revista, tenho certeza disso. Então a gente está agora com
com as edições, com todas essas edições já são 5 edições, né? A gente já tem um volume bacana. E para assinar a revista, né, que é a forma que as pessoas têm de colaborar, ter acesso ao conteúdo, a gente tem o nosso site, eu coloquei todas, coloquei todas as informações na descrição desse vídeo. Tem? Então, ótimo. E tem a possibilidade também de fazer por depósito. Algumas pessoas têm dificuldade com o site. Então, agora a gente também tem a possibilidade de fazer por depósito. Inclusive, quem faz por depósito tem 5% de desconto. E outra coisa que está rolando também é que a gente está fazendo agora um desconto para quem assinar esse ano, então, que são as 4 edições de 2020, e também quiser a coleção do ano passado, que são essas primeiras 4 edições. Legal. Então, a gente também está com um precinho mais bacana. E a gente conta com a colaboração das pessoas que acreditam nesse tema, porque eu acho que também tem uma coisa que é super importante falar, Nina, que é o amadurecimento da revista, assim, junto com todo mundo que lê. Então, eu sinto que a cada edição a gente vem se aprimorando, vem chegando mais perto de alguma coisa que realmente reúna esses pilares da revista, que são as artes manuais têxteis, a expressão e a autoconsciência. Então, acho que a gente vem se aproximando nisso, e isso se dá graças a um processo que ele também é coletivo de quem está lendo e de quem está fazendo. Ah, que legal, viu? Olha só, eu tive uma ideia já lendo hoje de manhã, já falei para uma pessoa, eu sou assim, um pouco assim. E aí eu acho que eu vou começar. Enquanto durar essa nossa quarentena, acho que eu vou entrar todos os dias às 18 horas com o link aberto. Quem quiser entrar aqui no Zoom, entra. E aí eu preparo uma matéria Vou lendo, todos os dias eu leio um pedacinho. Eu vou lendo, e aí a gente vai fazendo uma roda para também ter um lugar para a gente falar como é que está se sentindo dentro dessa complicação, desse isolamento social, mostrar as manualidades de cada um, né? Porque aí me dá um impulso de fazer o meu tricô. Faz muitos anos que eu não faço jacquard. E aí eu me propus a fazer 3 quadradinhos de jacquard para uma manta coletiva que a gente está construindo junto numa das pós-graduações. Aliás, não, projeto das 3 pós-graduações, 4 pós-graduações, projeto coletivo, para dar de presente para uma querida que está em Curitiba, Silvane, grávida de gêmeos. Então, eu acho que eu vou fazer assim. Não sei se eu consigo começar hoje, mas amanhã eu vou começar a fazer assim. Tô dentro. Então, quem está por aqui está convidado. E eu vou fazer, em vez de fazer no Facebook, vou fazer lá no YouTube. Aí, todo dia eu entro, porque o link do YouTube é mais amistoso para fazer. O link do Facebook, que está me transformando numa pessoa cardíaca nessa quarentena. Tem dia que eu não dou conta de entrar, passo não mexe. Enfim. Aí não, o autocuidado. Aí é o autocuidado. Muito bem. O tempo passa, eu também vou me mantendo ativa, porque eu sou muito ativa e tenho essa coisa de morar na roça, né? Que a gente agora também vai todo mundo morar na sua própria casa. A gente pode conversar sobre a casa, a gente pode conversar sobre as artes manuais, ideias para fazer coisas com as crianças. Acho que pode ser um momento para a gente aguentar essa quarentena juntas. Muito bem. Com certeza. Se esse assunto vier, eu vou colocar a descrição da revista sempre na descrição do vídeo, porque aí também as pessoas ficam conhecendo, né? E fortalece. Eu acho importante vocês serem fortalecidos, né? A gente se fortalecer umas às outras, para que cura, né? Que foge às questões mercadológicas, que foge à pirâmide dos bambambãs, né? Só o bambambam é que é bambambam. Essa potência dessa economia horizontalizada, né? Tudo isso eu acho importante para a gente. Queria agradecer demais, passamos quase 10 minutos da hora, mas eu achei que merecia. E aí, te desejo esses momentos futuros aqui com maior serenidade, muito autocuidado, tá bem? Cuidadinho de si e, assim, uma força junto do Francisco e do Gustavo. É Gustavo, né? Gustavo,
Eu mando um beijo para ele. Qualquer hora dessa a gente volta para falar do movimento de artes manuais para homens, que ele andou ativa, que é demais. Continua firme e forte. Obrigada, Nina. Obrigada pela possibilidade de troca. Achei muito rico também estar aqui nesse momento. Acho a ideia genial. A gente poder ir trocando também para, né, ter esse contato nesse período de quarentena e se fortalecendo. Acho que é o que a gente tem e pode fazer. E obrigada a todo mundo que participou e assistiu, comentou também. Então, tchau, gente. Amanhã eu volto com o link aberto para o Zoom. Tomara que dê certo dessa vez. Quarta-feira passada eu não consegui, mas dessa vez estou em casa, vai dar certo. Beijo grande, gente. Estefânia, tudo de bom para você, viu? Também, beijo. Estar aqui conosco.